Olá pessoal, aqui é o Hamilton. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco sobre a formatação básica do Word 2016. Primeiro, vou começar um documento em branco. Com o programa aberto, eu vou clicar aqui, documento em branco. A folha já está na tela. Bom, vou digitar o título. E vou colocar o meu texto. Para pôr o texto, eu não vou digitar um texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o código igual rand, que é um código que vai criar um texto de forma automática no Word. A gente pode usar bastante ele para treinar a formatação. Eu vou inserir aqui que eu quero 3 parágrafos e 5 colunas dentro desses parágrafos. 5 colunas de texto. Quando eu terminar, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Ele me cria o texto de forma automática. Esse texto é um texto que fala um pouco sobre o pacote Office, sobre o Word, certo? Bom, agora que eu tenho o texto, tenho o título, vou fazer a seleção para começar a formatação. Para mim selecionar, eu vou no título, clicar no começo, segura, arrasta, vou até o final. Essa é uma das formas de selecionar o texto. Outra maneira de fazer a seleção, a gente vai ver aí que é usando a tecla Shift, mas primeiro vamos começar por essa. Depois de selecionado o meu título, eu vou escolher aqui a fonte de letra, tá? Essa é a caixa da fonte, lembrando que ela fica na página inicial. Vou começar aqui, a fonte que está atual é a fonte Calibre, tá? Quando eu clico na seta, ele me mostra a lista de fontes da seguinte maneira: as fontes tema, primeiro, depois as fontes que já foram usadas recentemente em outros documentos, e aqui todas as fontes. As fontes elas vêm em ordem alfabética, começando pelas fontes com a letra A, depois letra B e assim por diante. Tá? Eu vou escolher aqui a fonte Arial Black, tá? Fonte do título. Vou mudar o tamanho da fonte nessa lista ao lado. Tem a fonte e agora o tamanho da fonte. Aqui, no tamanho, cliquei na lista, ele começa com o tamanho 11. Eu vou selecionar aqui o tamanho 18. A princípio o tamanho 18, ele já aumentou o tamanho da fonte. Posso também aumentar o tamanho da fonte usando os botões aqui do lado. Esse é o botão aumentar tamanho da fonte e aqui o botão para diminuir. Tá? Se eu clicar no botão de aumentar, eu posso aumentar a fonte variando bastante. Lembrando que tem um limite aqui para o tamanho de até 72. Tá? Mas se eu for por esse botão, eu posso passar do limite 72. Olha só. Porém, isso aqui já fica exagerado. Vou diminuir com o botão de diminuir o tamanho da fonte. E voltar no tamanho 20. Muito bem. Aqui eu vou fazer também, colocar essa fonte centralizada na minha página, usando o botão de alinhamento, como aqui o alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. No caso do título, eu posso usar o alinhar à esquerda, que ele já está sendo feito, o botão está até mais escuro aqui. Ele deixa o meu texto alinhado no canto esquerdo da minha página. Vou centralizar, o título vem para o centro da página, poderia também usar o alinhar à direita, mas ele não combina aqui, vou deixar centralizado. O justificar, ele é meio difícil, ele não tem como ser visualizado corretamente no título por ter poucas letras aqui. Ele é mais usado em parágrafos, esse que tem bastante letra dentro de um único parágrafo. Vou usar de novo o centralizar, deixo o texto aqui no meio, e vou mudar a cor da fonte da letra. Eu quero colocar a cor vermelha. O botão da cor da fonte é esse. A princípio, como aqui está azul, se eu clicar, ele deixa a fonte azul. Tá? A fonte aqui está um azul mais escuro porque está selecionado. Se eu tirar a seleção, ele mostra a seleção, aliás, mostra a cor certinha. Vou selecionar de novo. Muito bem. Quero a cor vermelha, só que eu vou vir na seta ao lado e vou escolher o vermelho aqui embaixo nas cores padrão. Pronto. Ficou vermelho. Está escuro porque está selecionado. Se eu tirar a seleção, mostra normal. Mas eu vou selecionar de novo porque, além do botão da cor da fonte, eu vou mostrar aqui também o botão que muda o maiúsculas e minúsculas. Ele muda a letra de minúscula para maiúscula. No caso aqui do meu título, formatação básica. O F de formatação está maiúsculo, mas o B de básica está minúsculo. Eu quero deixar esse B maiúsculo também. Eu vou vir aqui no botão de maiúsculas e minúsculas e vou escolher a opção colocar cada palavra em maiúscula. Muito bem. A letra B já ficou maiúscula juntamente com a letra F. Ah, mas eu quero o texto todo maiúsculo. Então eu vou de novo nesse botão e vou escolher a opção maiúsculas.
todas as letras da frase ficou maiúsculas. Por curiosidade, se eu escolher aqui o alternar maiúsculo e minúsculo, o que vai acontecer? Ele já coloca tudo minúsculo, mas ele poderia colocar a primeira letra de cada palavra minúscula. Isso depende de como já estava antes. Como estava tudo maiúsculo, ele pôs tudo minúsculo. Se eu colocar cada palavra em maiúscula primeiro, em que a letra F e a letra B fica maiúscula, e agora usar o alternar, a primeira letra fica minúscula e o restante fica maiúsculo. Não é comum usar essa formatação, é uma possibilidade, mas não é comum utilizar. Então vou voltar ao normal, colocar cada palavra em maiúscula. Muito bem. Formatado o título, agora eu vou passar para o corpo do texto. Vou tirar a seleção e vou selecionar o corpo do texto da seguinte maneira. Vou clicar no início e agora sim. Só dou um clique no início, não seguro o botão do mouse, vou com ele até o final, mas ainda não clico. Antes de clicar, vou segurar Shift no teclado e dar um clique. Solto o Shift. Pronto, ele fez a seleção inteira dos parágrafos. E aqui vem a formatação. Vamos começar pelo seguinte. Primeiro, vai ser formatada a fonte de letra. Eu vou aqui onde está calibre e corpo. Escolho a fonte Arial. Vou mudar o tamanho para 12. Muito bem. Fonte e tamanho já foi alterado. A cor eu não vou alterar, vou manter a cor preta mesmo. O alinhamento, eu vou colocar o alinhamento aqui como justificar. Prontinho, alinhamento justificar. Ele deixou o parágrafo fica melhor para poder visualizar dessa forma, que a gente vê tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, o texto ele encosta em cada uma das margens, tá? Se fosse no título não daria para ver porque as letras, né, a quantidade de letras não encosta nas duas margens da página. Nesses parágrafos aqui já encosta. Lembrando, o primeiro parágrafo começa aqui em um vídeo e termina aqui em correspondentes. Só isso aqui é um parágrafo. Aqui já é outro parágrafo. Começa em clique e termina em precisar deles. Ok? E o terceiro começa no para, usando a rolagem, e termina aqui em outro dispositivo. Bom, vou selecionar todos os três de novo. Clico, vou arrastar até o final, segurar o Shift e clicar, selecionado novamente. Bom, agora eu vou formatar o que? Eu vou colocar no início dos parágrafos um recuo, um espaçamento. Normalmente a gente viu isso na escola, principalmente quando a professora, lá no primário, dá no ditado lá, o seguinte, ela fala, na outra linha, 2 dedinhos, parágrafo, letra 1. Aqueles 2 dedos que a professora falava era justamente uma medida, né, que a gente tinha para começar o início do parágrafo, é uma medida. Aqui a gente não vai colocar 2 dedos na tela, então vamos fazer da seguinte forma. A régua, bem aqui em cima, ela é o espaço onde eu vou localizar a medida do começo do parágrafo. Vou fazer da seguinte maneira, ao invés de pegar e usar todo esse espaço, eu tenho aqui 2 setinhas. A seta de cima, que é o recuo da primeira linha, a seta de baixo, que é o recuo deslocado. Vou pegar a setinha de cima, segurar e arrastar até o número 1. Ele foi para o outro lado, aí vocês já viram o que acontece, né? Até o número 1, soltei. Ele coloca um espaço de 1 centímetro no início de cada parágrafo. Essa forma eu acho mais fácil porque eu não preciso fazer parágrafo por parágrafo. Seleciono todos e já faço de uma vez bem aqui. Quero um recuo menor, está tudo selecionado? Venho aqui, vou deixar um recuo de meio centímetro. Aqui é 0, aqui é 1 centímetro, aqui na metade é meio centímetro. Ok? Poderia colocar um recuo maior? Poderia, 2, 3, 4, mas é um exagero. Eu vou colocar aqui de meio centímetro. O espaço já é o suficiente para saber onde começa, onde termina cada parágrafo aí. Ok? Bom, além de formatar dessa forma, eu vou colocar também um destaque nas palavras da seguinte maneira. Eu tenho aqui os efeitos do negrito, itálico e sublinhar. Como é que eu uso eles? Primeiro, vou selecionar a palavra. Vou pegar aqui a palavra fornece. Vou aqui no negrito, clico. A letra fica mais grossa, recebeu o destaque do negrito. Vou pegar aqui a palavra maneira e vou usar o itálico. A letra já fica inclinada. Vou pegar aqui a palavra poderosa e vou usar o sublinhar. Tá? Aqui o meu sublinhar ficou com 2 iscas. Mas por que ficou com 2? Bom, eu anteriormente havia formatado um texto e usei isso. Se eu quiser trocar, eu vou vir aqui no setinha do sublinhar do lado. E vou escolher, eu quero sublinhado simples, eu quero sublinhado mais grosso, tracejado. Eu posso escolher qual tipo de sublinhado eu quero. Vou escolher aqui o simples. Pronto, já ficou sublinhado normal. Mas eu quero usar o duplo de novo, aquele sublinhado duplo. Vou pegar a palavra provar, vou aqui na setinha do sublinhar, escolher o sublinhado duplo. Pronto.
ele está com 2 sublinhados aqui, provar e o poderosa. São sublinhados diferentes. Outro efeito que eu posso colocar também, para destacar palavras, é usar o realce, que já fica bem aqui. Eu vou escolher o realce aqui da seguinte forma. Primeiro vou selecionar a palavra vídeo. Vou aqui no realce, clicar na setinha. E vou escolher a cor amarela. Ele me realçou de amarelo. Esse realce funciona como se fosse aquela caneta marca-texto que a gente vê, que a gente compra na papelaria, utiliza para marcar textos em livros, né? Partes importantes. A gente pode usar isso também no texto. Aqui eu selecionei a palavra vídeo. Vou selecionar outra palavra vídeo e vou usar também o realce. Olha só, ele realçou as 2 palavras vídeo. Tá? Eu quero realçar aqui a palavra cabeçalho. Só que eu, ao invés de selecionar primeiro, eu vou fazer diferente. Eu vou acionar o botão aqui do realce primeiro. O botão foi acionado. E vou selecionar a palavra cabeçalho depois disso. Pronto. Repare que o cursor do mouse ficou com uma caneta na frente. Então, toda a palavra que eu selecionar agora, ela não será selecionada, ela vai ser realçada. Outra cabeçalho aqui, vou selecionar também. Pronto, ficou realçado. Eu quero fazer um realce de outra cor. Eu vou vir aqui na setinha ao lado e vou escolher aqui a cor verde. E vou selecionar a próxima palavra. No caso, eu vou pegar a palavra rodapé. Soltei, realçou, ficou de verde. Eu não localizei outra palavra rodapé aqui, então vou pegar uma palavra Word. Ficou realçada de verde. Ok? Se eu quiser retirar o realce, eu posso simplesmente fazer o quê? Selecionar a palavra de novo. Retirei o realce. Agora, como o meu realce está verde, se eu selecionar as palavras que estão em verde, ele vai retirar o realce. Agora, se eu selecionar a palavra que está em amarelo, ele não vai retirar o realce, ele vai pintar de verde. Olha só. Para mim, poder retirar agora, eu teria que selecionar novamente. Então, seria 2 seleções. Para mim não ter esse trabalho, eu vou vir aqui no realce e escolher a opção sem cores. E agora, toda a palavra que estiver realçada que eu selecionar, ele já retira, independente se eu selecionar até mais letras. Olha só como ele está para ficar sem cores. Selecionei cabeçalho, que tem cor. Rodapé não tem, mas quando eu soltar, ele retira a cor do cabeçalho e não é acrescentado cor ao rodapé. Porém, o botão do realce está acionado. Eu vou tirar isso clicando aqui no botão. Olha só, o botão não está mais escuro, então desliguei o realce, certo? Bom, caso eu tenha feito uma formatação ou várias formatações em um texto, eu quero retirar isso, tem uma forma rápida também. Eu posso selecionar aqui o texto, eu vou usar aqui a seleção de tudo, eu vou usar Ctrl T. O Ctrl T seleciona todo o texto. E vou retirar toda essa formatação clicando nesse botão aqui, ó, limpar toda a formatação. O texto voltou ao que era antes, né? Todo o texto ditado, porém sem formatação nenhuma, tá certo? Isso pode acontecer? Pode, eu posso fazer isso aqui porque eu não gostei da formatação, quero fazer uma formatação nova, tá? Mas eu vou deixar esse texto formatado do jeito que estava antes. Mas se já foi retirado, como é que eu faço isso? Eu vou usar o desfazer bem aqui, ó. Pronto. Desfiz a formatação, o apagar ou limpar a formatação, e a formatação que tinha antes voltou para mim. Eu poderia usar também aqui o Ctrl Z no teclado, seria a mesma coisa também. Eu não posso usar muito o realce, porque ele vai, o desfazer, porque ele vai voltar toda a formatação que eu havia feito. Então, voltei demais aqui e agora, não quero que fique daquele jeito. Vou refazer novamente aqui. Pronto, já ficou certinho. Agora eu vou salvar o meu texto na pasta que eu criei anteriormente, né? Aqui, salvar, procurar. Vou abrir aqui a pasta aulas de Word. Aqui a aula anterior e a aula de hoje, formatação básica. Já tem um nome aqui, ele pegou o título do texto e já colocou aqui para mim. E vou clicar no salvar. Pronto, meu texto formatado. Uma maneira da gente saber se realmente foi salvo é olhar a barra de título aqui em cima, que mostra o nome do título, o nome do texto que a gente colocou. Formatação básica, Word. Isso é uma indicação de que eu consegui salvar o meu texto. Bom, pessoal, dou por encerrado aqui. Tá? Quem gostou, curte aí, comenta também. Tá? E fiquem atentos a mais aulas aí, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.